Olá, meninas enraizadas no Senhor, tudo bem? Espero que tudo esteja muito bem com a sua vida, porque nesse tempo todo que estamos compartilhando da palavra do Senhor com a sua vida, eu tenho certeza que algo maravilhoso tem acontecido. A Joyce costuma dizer que antes de cortar aí, corta aqui primeiro. O que será que ela quis dizer com isso? Eu entendo que o que ela quis falar com isso é que antes de chegar a você essa palavra tão gostosa que é a palavra do Senhor, ela já chegou até o nosso coração, já fez o que tinha de fazer na nossa vida. O Senhor, o Espírito Santo já trouxe a revelação dele para nós e estamos prontas para revelar para vocês também, né, o que o Senhor ministrou no nosso coração, que com certeza falou no nosso coração, né? E com isso nós estamos aqui com essa série de estudos, com essa série de mensagens e ministrações, e dizer para vocês que o quanto estamos sendo abençoadas por essas palavras, por esse livro Enraizados, lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Há um mistério, né, do Senhor a revelar e revelando quem Ele é no secreto para cada uma de nós. E tem sido uma bênção na minha vida, na vida das meninas que ministram junto comigo, né, que é a Roseni, que é a Ana Paula, que é a Joyce. Meninas essas que quiseram abraçar essa causa também junto comigo, né? Eu digo que tem hora que eu encontro uma, cada uma que pensa diferente e que, pensando diferente, somamos tudo e que dá um caldo muito gostoso. Eu sou pastora Valéria, sou da primeira Igreja Batista Renovada no Gradim, uma igreja restaurando vidas há 17 anos aqui nesse lugar. Tenho a felicidade de congregar nessa igreja que sempre tem uma revelação diferente do Senhor. Sempre tem algo diferente para apresentar nos ministérios. Essa foi e está sendo uma ferramenta que o próprio Deus deixou para cada um de nós, né? Através da internet. Temos chegado até a tua casa e isso tem sido bênção. Hoje, como em todos os outros estudos, temos o prazer de ministrar a sua vida com a palavra de Deus que veio ao meu coração, ao seu coração, né? Essa igreja tem a preocupação de discipular, de mentorear e de estar próxima da palavra de Deus e, através dela, levá-los também a um crescimento genuíno na presença do Senhor, né? Temos poucos estudos para terminar até dezembro ou não, né? Mas poucos são os estudos que faltam para completar esse livro, que foi uma ferramenta que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Eu louvo a Deus por Ele ter colocado essa ferramenta. E louvo a Deus também que agora, nesse mês de outubro de 2020, né, fomos abençoadas também em poder ministrar, através desse tema do Enraizados, a toda a nossa igreja, com 5 temas. E tenho certeza que tem sido bênção para a vida da igreja também, revelar aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, né? Esse livro, ele é encontrado somente pela internet, tá? Ou pela livraria também online da Rede Inspire, tá? Quem puder entrar na internet e ver, né, e pedir, fazer o seu pedido, faça isso. É um livro de cabeceira, junto com a sua Bíblia, tá bom? Assim Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e vamos juntos, para a glória do Senhor, estudar um pouquinho. Vamos lá? Estudar um pouquinho? Hoje nós vamos falar de um encontro que foi um reencontro de um filho de uma família com
dado como escravo. E revelei quem é. José, isso mesmo, José. Nós vamos falar sobre o encontro desse pai com o filho, ou do filho com o pai, né? Nós vamos falar que esse encontro gerou, o que esse encontro gerou na vida do pai, na vida dos irmãos e na vida de José. No livro de Gênesis, no capítulo 46, no versículo 28, vem falando assim, pegue sua Bíblia, né? Seu caderninho de anotação, sua canetinha e vamos juntos porque estamos estudando a Bíblia, ok? Gênesis 46, versículo 28 fala o seguinte: E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, ou Gósen, né? E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço por longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto e ainda vives. Ué, o pai de José não sabia que José não tinha morrido? E estava vivo. Olha a felicidade, olha o nó que deu na cabeça desse homem, pensando que há muitos anos ele tinha dado como morto o filho que os outros filhos deles disseram assim: olha, pai, o José ele foi devorado por bichos ferozes enquanto ele estava lá pastoreando, né? Enquanto ele estava lá no campo, lá no meio lá, com o rebanho, animais ferozes acabaram com ele, né? Mataram ele e nós lá mesmo enterramos, né? E trouxemos a capa para o Senhor, filho. E o Israel, né, pensou que o filho tinha morrido, que nada. Os irmãos tinham vendido ele por causa de ciúmes. O que nós vamos estudar hoje em se tratando de enraizados e lugares escondidos onde Deus desenvolve você? O que quer dizer esse tema com o que nós estamos propondo para você, o que Deus está propondo para você, o que Deus está propondo para mim, o que Deus quer com tudo isso? Encontrando com o Pai, esse encontro de Israel com o Filho trouxe uma nova história para a vida de José e para a vida do seu pai. E por que não dizer também para a vida dos seus irmãos? Quando que eles iam entender que em um dado momento na vida, eles iam reencontrar um irmão que eles tinham mentido para o pai que tinha morrido, né? Mas que eles tinham vendido esse irmão como escravo para os mercadores que passavam ali naquela região. Olha só a situação de uma família. Mas por que tudo isso aconteceu, pastora? Irmãos, todos vocês que nos assistem, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Então, nós lançamos aqui alguns versículos, não é para vocês ficarem só nesse versículo, mas há uma história, um contexto todo aí para vocês depois irem com calma. Por isso que a gente pede, anota aí, né? Não fique só ouvindo, porque daqui a pouco a gente vai acabar esquecendo. Depois voltem lá, estudem a história de José, a história da sua família, da sua casa, o que aconteceu nisso tudo. José ele tinha um chamado do Senhor que fez com que ele fosse despontando, aparecendo no meio dos irmãos. E ele tinha vários outros irmãos que não tinham tanta intimidade, proximidade com o Pai, Deus,
para se revelar a ele, né? Para eles, do jeito que Deus se revelava para José, né? José ele passou a ter intimidade com o Pai, com Deus, a ponto dos irmãos ficarem muito aborrecidos com ele, muitos ciúmes, né? E que fizeram esses irmãos falarem assim: olha só, esse menino aqui perto da gente não vai dar certo. Ele está dizendo que a gente vai se submeter a eles, né? Que a gente vai precisar se rebaixar a eles. Mas que negócio é esse? Briga familiar, né? Tem todo um problema sério aí. E quando os irmãos tomaram essa atitude de levar esse irmão, né, aproveitar uma situação e vender esse irmão, eles nunca imaginariam ou poderiam imaginar da possibilidade de reencontro. Nem eles e nem o pai deles. Houve uma grande fome na terra, né, que eles moravam. E as famílias começavam a migrar, né? Eles iam para outros lugares procurarem comida, né? Lugar onde tivessem o combustível necessário para se sobreviver, né? Houve fome, então vamos procurar um local que não tenha fome. José, na época que ele foi escravo, né? Ele levou quando os irmãos venderam ele foi ser escravo lá no Egito. E na época que José foi escravo, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi escravo, de escravo ele foi se desenvolvendo, ele foi se despontando, ele foi aparecendo e de escravo ele se tornou governador. E José, ele tinha uma característica muito peculiar, que era de administrar as coisas. Ele era um homem de visão, uma pessoa que via as coisas e ele sabia como administrar tudo aquilo ali, organizar a vida, né? E ele falava sempre para Faraó: Faraó, vamos lá, olha só, se houver fome, né? Se houver uma seca, a gente precisa guardar os alimentos, né? Precisamos guardar as sementes, precisamos ver os animais, né? Vamos nos organizar, porque caso venha uma grande fome, nós não vamos ter nem para nós e nem para abençoar, né? Outros vizinhos, né? Os nossos outros irmãos fora daquele arraial. E José, com a visão que ele tinha, ele foi fazendo com que aquela nação que ele estava, o reino que ele estava, subsistisse, sobreviveu e eles conseguiram guardar e guardar muito. Quando veio esse dia de grande fome, de grande seca, aquela nação, né, aquele reinado estava tão abastecido que eles podiam ou vender ou dar para outras pessoas que estavam passando fome por causa de toda a seca. E aí eu trouxe também um outro versículo que fala que nesse versículo do capítulo 46, versículo 28, o pai reconhece o filho reconhece o pai, e ali tem esse reencontro. No 48, no Gênesis 48, no versículo 22, a partir do 20 fala assim, ó: assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos,
o qual tomei a minha espada com o meu arco da mão dos amorreus. Gente, história essa que é de reconciliação, história essa que é de reapropriação, é isso mesmo, de tomar tudo de volta. Mas não aconteceria de fato um reencontro ou uma avaliação do Pai se não tivesse aí uma coisa chamada perdão nesse meio. Quando José, que não tinha sido a primeira vez, viu e reconheceu os irmãos, José ele estava tão diferente. Ele estava com a roupa bonita, ele estava bonito, ele estava uma pessoa que nem o pai o reconheceu, de tanto tempo que estava longe também, e da convivência ali naquele reinado, né, naquele palácio, usufruindo de tudo ali dentro daquele palácio, de roupas bonitas, de boa comida, né, de boas vestimentas, né. Ele estava outra pessoa, um homem formado, que nem os irmãos o reconheceram, mas José o reconheceu. Reconheceu os irmãos e reconheceu o pai. E quando José teve esse reencontro, ele também teve a possibilidade de falar assim: morram vocês de fome, de sede, porque vocês me venderam, vocês me jogaram numa cisterna, vocês que quiseram me matar. Então agora eu não quero ter parte com vocês. Mesmo que os irmãos não tivessem o reconhecido. Mas como ele os reconheceram, ele podia falar muito bem isso. Ele falou assim: poxa, se eu for pensar na minha vida o que vocês fizeram de ruim para mim, hoje que eu tenho, eu não quero dar, porque vocês o que queriam fazer comigo era me matar. Mas não. José, com caráter formado, forjado, alimentado, diferente. José era diferente, né? Ele não mudou o caráter dele, mesmo tendo todas as regalias lá dentro do palácio. Muito pelo contrário, ele continuou com o caráter que Deus tinha determinado para ele. Meus queridos e minhas queridas, o que Deus quer fazer na nossa vida hoje é uma reconciliação, é uma reaproximação, né? de algo que aconteceu no passado e que você parece que deixou para lá, né? Botou panos quentes, como que diz, né? Ah, não, isso aqui é melhor nem mexer, deixa isso quietinho para lá. Um dia isso vai vir à tona, um dia isso vai reaparecer, um dia isso vai acontecer de novo na sua vida. E o que você vai fazer com essa situação? José, ele tinha, como dizem, né, a faca e o queijo na mão. Ele podia muito bem falar assim: olha só, toma aqui essa comida, toma aqui essa água e some da minha vista. Não foi isso que José fez. Da primeira vez ele alimentou, da segunda vez que a família veio novamente, né, porque precisavam, José se apresentou. Deixa eu falar uma coisa para você, assim como o Senhor ministrou na minha vida. Não podemos fugir dos problemas. Problemas precisam ser resolvidos. Problemas familiares precisam ser resolvidos. Problemas profissionais precisam ser resolvidos. Problemas ministeriais precisam ser resolvidos. Sejam eles quais forem os problemas que estiverem acontecendo ou aqueles que já aconteceram. Todos eles precisam ter conserto diante do Senhor. Sabe por que José foi o homem que foi? Não porque ele foi vendido ou um bom administrador ali dentro daquele
daquele palácio, daquela nação. Não, porque ele tinha um coração que era do Senhor. E ele foi deixando com que lá dentro, mesmo que Faraó não tivesse nada a ver com Deus, não quisesse nada com Deus, José era aquele homem que temia e continuou temendo, mesmo com aquele homem lá amedrontando o povo, dizendo que não queria saber de Deus, porque a gente já sabe da história de Faraó e quem era Faraó. José, ele tinha uma história com o Senhor, ele tinha um relacionamento com o Senhor que não deixava ele deixar as coisas para lá. Meus queridos e minhas queridas, todos nós que temos um relacionamento com o Pai e se queremos de fato, de verdade, conquistar algo mais além, mais alto, precisamos estreitar esse nosso relacionamento com o nosso Pai eterno. E se Ele está te pedindo para você ir lá reconciliar-se com alguém ou com algo, faça. Não deixe passar. Não faça isso. Existe bênção para quem é obediente. Então seja obediente, mais nada. Somente seja obediente ao andamento, ao mandamento, ao direcionamento, ao alinhamento que o Senhor quer fazer na sua vida. O Espírito Santo, muitas das vezes, ele fala com a gente, mas muitas das vezes a gente fala assim, isso aqui não é para mim, não. Isso aí não, é coisa minha. Não, mas se ela fez alguma coisa comigo, ela é que tem que vir. Meus queridos, em nome de Jesus, os enraizados, eles buscam nutrientes onde, muitas das vezes, aos olhos humanos não tem. A raiz, ela é algo fantástico. Eu que gosto de planta, de vez em quando estou eu lá tentando ver até onde ela vai. São raízes que elas se abrem para tantos lados e para tantos lugares, uma ajudando a outra, uma segurando a outra, que umas são fininhas demais, as outras são mais largas, mais grossas, mas todas juntas elas conseguem os nutrientes para toda a planta. Quando a gente vê uma planta linda e maravilhosa aqui em cima, é porque algo está acontecendo de muito bom lá embaixo. Nós não podemos esquecer que é lá no lugar escondido, é no solo, é na raiz que acontece algo extraordinário. E esse encontro de José com o pai e os irmãos traz um relato de história real e verdadeira para a minha vida e para a sua vida. Se não fosse tão importante, Deus não deixaria registrado na Bíblia para que cada um de nós lêssemos e entendêssemos e tivéssemos acesso a essa história. Se não fosse tão real, tão importante, porque histórias nós temos várias, mas a Bíblia é algo que Deus deixou como presente. É um livro, são relatos, são histórias que aconteceram de homens e mulheres comuns igual a eu e você, mas que fez toda a diferença na vida deles. Então, que nesse momento de reflexão da palavra, de reflexão do mais, você pare, anote esses versículos, vá para o seu lugar secreto e busque na palavra do Senhor, porque Ele tem algo além, a mais, para revelar na minha vida e na sua vida. Está com dificuldade de entender as promessas do Senhor, a palavra do Senhor? Eu tenho um endereço para te dar, para você entender que lugar você pode estar para ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá? Anote aí. Mateus 6, versículo 6, que está falando assim: mas tu aqui, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai e o meu Pai, que vem em secreto, te recompensará
o coração sensível a entender o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, ter esse encontro com o Pai. Vai para o seu secreto, nesse Mateus 6,6. Vê lá o que Deus quer para a sua vida. Ah, mas eu não vou. Ah, mas eu não quero. Ah, mas isso, né, eu já tentei. Ah, mas isso eu já fiz. Minhas queridas e meus queridos, você não está entendendo. Você não está entendendo. Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sozinho eu não consigo. Sozinho você não consegue. E eu quero deixar, né, com que essa palavra, a história de José, o reencontro com o Pai, tendo um reencontro com o Pai, tem esse coração sensível a entender o que Ele quer, tem o coração aberto, sensível, sem dor, sem mácula, sem aquelas coisas ruins que te angustiam, que sangram dentro de você. Perdoe, meu irmão, perdoe, minha irmã. É a melhor coisa que a gente faz na vida, é liberar perdão e viver uma vida livre, como José teve. Livre, livre e pronto para abençoar e ser abençoado publicamente. Eu quero nessa hora pedir ao Espírito Santo que uma nuvem de glória enche a sua vida, a ponto de você entender que não é você, mas o Espírito Santo faz por você. Eu quero agradecer muito ao Senhor por essa oportunidade e dizer que estamos aqui à disposição para que possamos servir a vocês. Somos uma igreja restaurando vidas. Eu sou Valéria Pacífico, a pastora dessa igreja, que está também disposta a abençoar a sua vida. Deus abençoe. Beijo!